Olá, queridos, a paz do Senhor, estamos de volta. Estamos aqui na nossa segunda aula desse módulo 6, onde nós estamos falando sobre conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus. E nós estamos falando aqui especificamente sobre o Evangelho. Ainda segundo o pastor Elias Torralbo, os primeiros crentes estavam habituados a referirem-se ao Evangelho de duas formas. Então, os nossos primeiros irmãos, a igreja primitiva, eles referiram-se ao Evangelho de duas formas. A primeira é o anúncio de que em Cristo Jesus se cumpre todo o complexo de promessas feitas por Deus aos redimidos. O primeiro público a ouvir o Evangelho era, em sua grande maioria, judeus. E como os judeus, eles conheciam as profecias do Antigo Testamento, principalmente as profecias a respeito de salvação, a respeito do Messias, a respeito da salvação de Israel, a respeito do Messias, né? Então, profecias essas que foram anunciadas por Jeremias, Isaías, Ezequiel, o próprio Moisés. Então, como conhecedores dessas profecias, a igreja primitiva mostrava, através de fatos conhecidos pelos judeus na época, porque eles conheciam Jesus, de que em Jesus se cumpre todo esse complexo de promessas que foi feita por Deus através desses homens no Antigo Testamento aos redimidos. Essas promessas todas se cumprem em Cristo. E a segunda forma deles se referirem ao Evangelho é que o Evangelho é a boa notícia de que em Cristo, as pessoas podem ser salvas. Mas como isso acontece? Através do arrependimento e através da fé em Cristo Jesus. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado e ela crê em Cristo, ela receberá o perdão dos seus pecados. Que notícia maravilhosa! Que notícia grandiosa, porque o Evangelho não diz, olha, a salvação é só para as pessoas que cometeram menos de 1000 pecados. Quem cometeu mais de 1000 pecados não terá salvação. Não, o Evangelho não diz isso. A mensagem do Evangelho é clara para todos, porque o pecado atingiu a todos. A salvação é uma oferta para todos. É uma porta aberta para todos. E dessa forma, o Evangelho diz, a porta da salvação está aberta, todos podem ser salvos, porém, para ser salvo é necessário arrepender-se dos seus pecados, e isso inclui deixar uma vida de pecado para trás, passar a viver uma nova vida, passar pelo processo do novo nascimento, que é a regeneração, né? E crer em Cristo, que é como a pessoa vai passar a se portar a partir desse momento. Viver uma vida como Cristo deseja que ela viva, nos padrões de Cristo Jesus, nos padrões do Salvador, nos padrões do Messias, do ungido. Dessa forma, a mensagem do Evangelho precisa haver aplicabilidade à vida das pessoas que ouvem, pois ele mostra que fomos resgatados de um perigo, a eternidade sem Deus. É a notícia de que algo foi feito para nos dar salvação. Foi o que nós vimos na aula passada. Algo foi feito para nos dar salvação. Que algo foi esse? O Filho de Deus morreu em nosso lugar. O Filho de Deus pagou o nosso débito. Em Cristo, agora nós podemos ser salvos. Em Cristo. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. O Evangelho mostra que nós, em Cristo, fomos resgatados de um perigo imensurável.
uma eternidade longe de Deus. O que nos espera quando nós pregamos o Evangelho é oposição. Oposição tanto dos homens, homens se levantam contra a pregação do Evangelho, porque há homens que não querem ser confrontados, há homens que não querem que suas práticas sejam expostas, por mais que não citados nominalmente, mas as práticas combatidas pela mensagem do Evangelho, eles não querem que isso aconteça, tá ok? Homens que não querem mudar de vida e não querem que pessoas ao seu redor mudem de vida, que gostam do pecado, que amam o pecado, que idolatram o pecado, esse tipo de pessoa faz oposição ao Evangelho. Mas não somente esse tipo de pessoas, mas também do reino das trevas, que é o nosso principal opositor e que nós cremos que é esse reino que está por trás dessas pessoas. Mas nós devemos nos lembrar do seguinte: por mais que a oposição à pregação do Evangelho, por mais que são muitas as oposições que se levantam para tentar combater o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos lembrar do seguinte: maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que nos mandou ir. Maior é aquele que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, nós não devemos nos acovardar e parar de pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho o tempo todo, por palavras e por ações. Devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus o tempo todo. Por mais que tenham oposições humanas, oposições também espirituais, por mais que tenham essas oposições, mas nós devemos pregar o Evangelho. Porque Jesus está do nosso lado. Porque Jesus está conosco. E Ele é aquele que nos dará a vitória. Nós só precisamos abrir a boca e anunciar a boa notícia. Todas as outras coisas é o Senhor Jesus que fará. É o Senhor Jesus que fará com que a mensagem entre no coração da pessoa. É o Senhor Jesus que salvará a pessoa. É o Espírito Santo que operará na pessoa o novo nascimento. É o Senhor Jesus que justificará a pessoa. É o Senhor Jesus que salvará essa pessoa. É o Senhor Jesus que santificará essa pessoa. Irá santificá-la, irá ungí-la, irá usá-la. Nós somente abrimos a boca e pregamos o Evangelho. Mas nós precisamos conhecer o Evangelho. E eu oro para que este curso, todo ele, desde o primeiro módulo até o 7º, seja uma bênção na sua vida e esteja lhe ajudando a compreender o Evangelho e a importância que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. O Evangelho, como já dissemos, são boas novas. Mas para compreendermos essas boas novas, é necessário conhecermos as más notícias do pecado. O pecado, ao entrar no mundo, causou a separação do homem e Deus, rompeu a relação e comunhão que existia entre o Criador e a criatura. Isso você já viu no nosso módulo, onde falamos sobre a hamartiologia ou doutrina do pecado. Segundo Greg Gilbert, o pecado é a quebra de um relacionamento e ainda mais, é a rejeição do próprio Deus. Um repúdio do governo de Deus, do cuidado de Deus, da autoridade de Deus e do seu direito de dar ordens àqueles a quem Ele deu a vida. Então, o que é o pecado? O pecado é uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. É uma rejeição do homem para com Deus. O homem rejeita o próprio Deus. O homem ele repudia o governo de Deus, o cuidado de Deus, a autoridade de Deus e o direito que Deus tem de dar ordem para aqueles que Ele criou, para aqueles que Ele deu vida. Em resumo, o pecado é a rebelião da criatura contra o Criador. Isso é o pecado.
é o estado deplorável da raça humana. O Evangelho mostra que há uma esperança para a raça humana, um terrível julgamento, onde não há como escapar, está pronto. Não tem como escapar desse julgamento. Não tem como subornar o juiz. Não tem como comprar o promotor de justiça. Não há como comprar o juiz. Não há como não comparecer nesse juízo. Não tem como fugir. Não tem como tentar ocultar as provas, as evidências. Não tem como correr. Não há como fugir desse terrível juízo, que brevemente há de acontecer. Continue comigo na leitura. Mas há como sermos salvos e reconciliados com Deus, vivendo em plena comunhão com Ele e aguardando o dia em que finalmente seremos livres da presença, da existência, mas seremos livres da presença do pecado. No mundo em que Deus banirá para sempre a presença do pecado e, consequentemente, todas as consequências advindas dele. Essas são as boas novas. Boa nova de que nós podemos ser salvos em Cristo do pecado e todas as suas consequências. A boa notícia é que um dia o pecado será banido para todo sempre. Um pecado em que há uma promessa da criação de um novo céu, uma nova terra, onde o pecado não existirá. Onde nós seremos livres da presença do pecado. O pecado não nos afetará mais. Essa é a boa notícia. Boa notícia de que em Cristo nós podemos ser salvos. De que em Cristo nós podemos desfrutar da presença de Deus. De termos um relacionamento com Deus. Como pai e filho, como Deus e adorador, como Senhor e servo. De que em Cristo Jesus nós podemos viver as promessas de Deus para os salvos. De que em Cristo nós temos esperança. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas, por outro lado, sem o Evangelho, não há boas notícias. As notícias são terríveis. O que aguarda é julgamento, que a pessoa não tem como fugir, não há como subornar o juiz, não há como apagar as evidências, não há como não comparecer diante do tribunal, não há escapatória. E o pior é que nesse juízo não terá a menor chance de salvação. É um juízo somente para decretar a condenação. Não há como escapar. Mas o Evangelho traz uma boa notícia. Em Cristo podemos ser salvos. Em Cristo Jesus, hoje, agora, não amanhã. Como já dissemos na aula passada. Não amanhã, não daqui a um mês. Hoje. O tempo da oportunidade é hoje. O tempo que a porta está aberta e eu posso passar por ela é hoje, porque amanhã eu não sei se ela ainda vai estar aberta para mim. Se ela ainda vai estar aberta particularmente para mim. Ela pode se fechar para mim amanhã. Ela pode se fechar para mim hoje. Daqui a alguns instantes. Então, a coisa que eu tenho que fazer é correr e entrar pela porta. Como Jesus disse. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que nós possamos pesquisar mais e buscar mais a respeito do Evangelho. Leia livros sobre o Evangelho. Leia a sua Bíblia principalmente, porque é na Bíblia que está revelado sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Então, na próxima aula nós nos encontraremos.
onde nós iremos falar sobre a mensagem do Evangelho. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.